Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o professor Rafael de Geografia Geral e estou no quarto período de zootecnia na Unesp. Fala galera, boa noite. Eu também sou o professor Rafael, só que eu sou professor de História. Eu tô no oitavo período de Agronomia na Unesp e a gente preparou uma aula para vocês aqui sobre Segunda Guerra Mundial. Vamos lá então, galera? Bom, para dar uma pequena introduzida sobre como começou a guerra, quais foram os principais motivos. A Segunda Guerra teve principal motivo como início a inconformação do Hitler. Como na Primeira Guerra Mundial a Alemanha teve que ter uma desistência, teve que evacuar, porque os seus principais aliados já haviam perdido a guerra. Então, como só ficou a Alemanha e a outra contrapartida do outro lado, ainda tinham vários aliados, não tinha como eles batalhar mais, não tinha soldado, frota de arma, poder de fogo, já tinha tudo acabado, então eles acabaram se rendendo para não ter uma destruição total do país. Era conhecida na Primeira Guerra Mundial como a Tríplice Aliança, que eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Logo após o Império Austro-Húngaro, a Itália também foi derrotada e nisso sobrou a Alemanha que teve a desistência. Eles foram vencidos pela Tríplice Entente, que era como cabeça a França, o Reino Unido e a Rússia. Nisso, quando acabou a Primeira Guerra, o Hitler tomou conta como líder da Alemanha. E como todo mundo conhece aquela história de alemão puro, da raça ariana, tudo e tal, ele tinha uma ideia muito supremacista de querer destruir todo mundo que não pertencia ali à Alemanha, ninguém mais podia entrar, como todo mundo sabe. Os judeus, campos de concentração, mas a gente não vai entrar muito a fundo nesse assunto porque não é o que a gente quer falar para vocês hoje. O nosso assunto principal hoje é falar tudo o que aconteceu na guerra, os principais eventos e como que acabou a guerra. Enfim, o começo da Segunda Guerra teve os aliados, a Alemanha, como foi chamado de eixo, que teve como a Alemanha, um dos seus aliados que já veio da Primeira Guerra, a Itália, e os japoneses que também entraram nessa com eles. Já como as Nações Unidas, que não apoiavam essa ideia da Alemanha, vieram em contrapartida para confrontar essa massa agressiva da Alemanha nazista, tinha como cabeça o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, e alguns, digamos, segundos aliados pequenos também que ajudaram na guerra. A primeira e grande batalha invasão na verdade, ficou conhecida como Batalha de Invasão da França, que foi invadida em 10 de maio de 1940 pelos alemães na linha de Fiuch, acho que é alguma coisa assim, que foi uma linha feita na fronteira da França para tentar amenizar a invasão dos soldados e dos tanques alemães. Só que como os soldados alemães tinham mais poder de fogo, tudo mais, etc., eles acabaram destruindo essa linha na fronteira e acabaram invadindo. Os soldados acabaram sendo acuados para a praia de Dunkirk, onde ficaram presos. E nessa época, o Reino Unido estava tendo uma reeleição, se eu não me engano, do ministro. E nisso, o ministro que estava fazendo vista grossa para essa guerra, mas quando houve a troca, o ministro conseguiu salvar os soldados, enviando algumas embarcações marítimas e salvando esses soldados. Essa ficou conhecida como a Batalha de Dunkirk, devido aos soldados que ficaram sendo atacados pelos alemães na praia. Isso. A próxima foi uma das mais conhecidas e uma das mais violentas e que durou muitos dias. Foi um dos ápices da guerra, digamos assim, que foi a Batalha de Ardenas, que foi uma contraofensiva da Alemanha, que foi lançada bem no finalzinho da Segunda Guerra. E por que chama Batalha de Ardenas? Ardenas era uma floresta que pegava desde a parte da Valônia, pegava uma parte da França e a frente ocidental de Luxemburgo também. Nessa altura a Alemanha já era um país que estava em colapso, por conta que toda a guerra todo mundo já estava muito desgastado. E era isso, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido já estavam tomando conta, a Itália já estava em evasão, o Japão também não estava aguentando mais. E nisso a Alemanha já estava sendo praticamente toda destruída, estava quase se evacuando todo da guerra. A maioria dos historiadores conta que essa Batalha de Ardenas, como eu disse, foi uma das mais difíceis e um dos ápices da guerra, por conta não só que durou tanto tempo, por conta da violência e tal, mas por conta também, como exemplo, a maioria do fronte que estava lá eram soldados americanos. E como aquela região era muito, muito, muito fria mesmo, eles não estavam acostumados também, eles não tinham a roupa apropriada para ficar nesse local por muito tempo, para ficar camperando, esperando soldados, tudo e tal.
E como eles também estavam em batalha, em campo de guerra, eles não podiam acender nenhuma fogueira. Por quê? Para não dar um sinal de fumaça, para acender fogueira e acabar revelando sua posição e sendo atacados por soldados alemães. Agora o professor Rafael vai dar uma complementada aqui. Bom, gente, a gente pode falar de Segunda Guerra, começando, como o professor Rafael falou, tinha um sentimento dos alemães de serem humilhados pelo exército vencedor, tendo que assinar diversos tratados, como o Tratado de Versalhes, que humilhavam eles, fazendo eles pagar todas as indenizações para os países vencedores. A Alemanha se via acabada e em meio surgiu Hitler, que acabou assumindo o poder como Reich e Führer, que eram os dois papéis mais importantes do Estado alemão. Ele era ultranacionalista e incentivou a Alemanha a entrar na guerra. Os franceses não imaginavam que eles podiam ser invadidos e ter seu país tomado em apenas 14 dias, como aconteceu. Um general ousado alemão deu uma ideia para Hitler de começar a invadir a Bélgica para chamar o exército francês para o canto do país, e eles conseguiram invadir pelo rio Moss, bem no meio da França, repartindo a França no meio, deixando o exército francês para um lado e o exército inglês para o outro, que foi o exército que ficou preso em Dunkirk. Os franceses tinham uma tática de guerra que chamava Blitzkrieg, que era uma invasão muito rápida, eles não paravam. O mundo ficou assustado com os soldados franceses, que eles não dormiam. Esses 14 dias eles não dormiram. É porque num laboratório na Alemanha, eles produziram uma droga hoje comparada com uma metanfetamina, que deixavam os soldados sem sono, sem vontade de comer, só pensando em lutar. Os soldados ingleses estavam prontos para morrer na praia, não tinham como ser resgatados, porque a praia era muito rasa. 400 mil soldados, que era todo o exército inglês na época, presos na praia. O primeiro-ministro recém-assumido ao poder, que era Winston Churchill, mesmo com o parlamento, não queria, algumas pessoas do parlamento importante não queriam ele, por ele ser um cara que queria guerra e o outro primeiro-ministro não queriam fazer um acordo de paz, ele conseguiu bolar uma estratégia para tirar os soldados de lá, convocando todas as embarcações civis que estavam no Canal da Mancha para resgatar os soldados. E deu muito certo, resgatando mais de 300 mil soldados. Eles estavam sendo bombardeados de noite porque estavam na praia. Nisso, o Churchill conseguiu ganhar apoio da população, porque salvou o seu povo. Mas o rei da Inglaterra e o parlamento não queriam entrar na guerra. E o Churchill vinha batendo nessa tecla desde 1930 que a Alemanha ia voltar e ia ter uma continuação na guerra. Mas todo mundo estava cansado de guerra, ninguém queria guerra. Mas ele falou uma frase muito importante: quando você está com a cabeça na boca de um tigre, você não pode fazer um acordo com ele. Então ele deu um discurso bem acalorado no parlamento. O rei resolveu apoiar ele, o rei não quis ir embora do país, resolveu apoiar ele. Ele fez um discurso acalorado falando que o povo inglês ia lutar nos mares, no ar, nas colinas, nas praias, e eles não iam se render. Até que eles podiam ficar 100 anos em batalhas, mas eles não se renderiam e defenderiam sua ilha. Até que o novo mundo, os Estados Unidos, viesse com a sua força libertadora e libertasse eles da tirania. E foi isso que aconteceu. Os alemães eram inferiores por água, a marinha inglesa sempre foi muito forte, tentaram invadir pelo ar. Só que os ingleses tinham desenvolvido um caça muito bom. E uma tecnologia de sonares, quando os alemães estavam vindo, eles conseguiam saber e faziam batalhas aéreas. E todas essas batalhas eles estavam ganhando no ar. Até que Hitler começou a bombardear Londres e os ingleses começaram a bombardear a capital também, Berlim. Isso deixou os alemães pasmos, porque não sabiam como que um exército tão poderoso estava tendo sua capital bombardeada. E nisso os Estados Unidos estava ajudando, mandando só suprimentos, isso porque estava laico na guerra, estava neutro. Por quê? O povo dos Estados Unidos falava assim: não, a gente está do outro lado do Oceano Atlântico, a guerra não vai chegar até na gente, isso, aquilo, e não queria entrar na guerra. Só que Roosevelt, que era o presidente na época, ele queria entrar na guerra porque ele sabia da ameaça dos nazistas. Só que ele não tinha um motivo. E até que os japoneses atracaram a base de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, matando cerca de 2.000 soldados e afundando 5 embarcações de guerra dos Estados Unidos. Galera, os japoneses atracaram os Estados Unidos porque os Estados Unidos estavam fazendo diversas sanções contra o Japão para tentar desincentivar a máquina de guerra japonesa, cortando suprimento de petróleo, de minério de ferro. E os japoneses estavam invadindo toda a Ásia. Cortando o petróleo, que era a principal produção deles. Sim.
E os japoneses estavam invadindo toda a Ásia porque eles tinham um sentimento de a Ásia dos asiáticos. Exatamente. Aí, quando eles atacaram os Estados Unidos, Era como se fosse mesmo sentimento de orgulho dos alemães, né, digamos assim. Posteriormente, em 3 dias, eles já tomaram toda a Ásia ali. Indonésia, Hong Kong, todas as colônias inglesas, americanas e holandesas, em especial a Indonésia, que era uma grande produtora de petróleo, eles tomaram para continuar na guerra. Os Estados Unidos entrou definitivo na guerra no dia D, em 44, novembro de 44, invadindo as praias da Normandia e pressionando o exército alemão de volta para a Alemanha, até chegar em Berlim. Eles pressionando para Berlim e na outra ponta o exército vermelho, que era da União Soviética, pressionando o exército alemão até Berlim também. O exército vermelho estava perdendo para os alemães, até a batalha de Stalingrado, onde com um frio muito intenso o exército alemão acabou perdendo e tendo que recuar, mesmo estando a 18 quilômetros da capital. Os alemães foram forçados até Berlim, até eles se renderem quando o Hitler se suicidou com um tiro na cabeça. Exato. Aí o fechamento da guerra foi basicamente isso que ele falou. Foi um fechamento parcial. Como a Alemanha já estava muito desgastada, estava sofrendo muito bombardeio, o exército vermelho e tal, eles não tinham mais poder de fogo, poder de exército. Mais da metade dos soldados deles também já tinham morrido. Então eles meio que também já estavam à deriva, já estavam de mãos atadas. E nisso, como o Rafael falou, foi definitivamente o fechamento. Quando o Hitler se suicidou, porque ele foi o que a gente falou no começo. Ele não aceitava a derrota, então para ele seria mais fácil aceitar a morte do que a derrota do país dele na guerra. Porque, como eu falei desde o começo, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, a moral da Alemanha foi lá embaixo, porque desde aquela época já era um país, uma grande potência, acabou perdendo a guerra, foi só mais um país que perdeu a guerra, então, entendeu? E nisso o Hitler acabou se suicidando, e para constar, só digamos que a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, isso, obrigado, já tinham ganhado a guerra, mas só para fechar, digamos que não tinha nem necessidade, mas porque ainda tinha alguns soldados ativos no Japão, tudo mais, eles acabaram despachando as 2 bombas atômicas que todo mundo conhece na cidade de Nagasaki e Hiroshima, que dizimou, nem sei falar a porcentagem da população que acabou morrendo. Por cerca de 300 mil pessoas morreram com essas bombas. Foram muitas pessoas, então, gente até hoje que naquela época que era criança, que ainda hoje está viva. Tá afetada ainda com a Exato, radiação. gente criança, gente gestante naquela época. Crianças que nasceram naquela época, alguma deficiência, algumas nasceram até mortas. Então, só para fechar, houve esse despachamento dessas 2 bombas e assim se encerrou a Segunda Guerra Mundial. Só uma observação também, que eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil também teve uma pequena participação, né, nessa guerra. Os alemães, eles acabaram naufragando alguns navios que estavam no porto no Brasil nessa época. Os navios mercantes. E o Brasil falou, vamos entrar também nessa guerra. O Brasil foi o único país da América do Sul que teve participação na Segunda Guerra Mundial. Eles acabaram mandando algumas frotas para o território italiano. Já estava bem no finalzinho da guerra, mas o Brasil, essa pequena participação ainda teve grande ajuda para ajudar a encerrar a derrota da Itália nessa Segunda Guerra Mundial. Foram enviados os famosos pracinhas, né? Exatamente. E um chanceler alemão falou que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Exatamente. Aí eles tinham um emblema, hoje a cobra vai fumar. Exatamente. E eles fizeram uma participação importante na guerra. Os alemães afundaram alguns navios brasileiros, que os alemães tinham uma frota grande de submarina, os temidos U-boats alemão. E eles afundaram muitos navios mercantes naquela época, navio que mandava suprimento, para tentar acabar com os aliados na guerra. Quando a Alemanha perdeu, ela foi dividida ao meio, teve o famoso Muro de Berlim, caiu só em 1989, foi dividida ao meio pela União Soviética e Estados Unidos, e os aliados também. E nesse meio tempo foi tendo uma corrida tecnológica entre os dois. Você vê a Guerra Fria, que foi uma corrida para ver quem que era mais homem. Era igual 2 cachorros latindo no portão, um latindo pro outro. Ninguém tinha coragem de atacar, só que eles sempre estavam querendo uma corrida, tanto para o espaço quanto para outras coisas. Exatamente. Gente, é isso. A gente explicou que a aula que a gente montou foi isso, sobre o começo da Segunda Guerra, a introdução das batalhas, o final, o Muro de Berlim, que é o que a gente viu, achou de mais importante, que eu acho que todo mundo sabe, mas a gente queria dar uma explicação, digamos que um pouco mais profunda sobre o que a gente sabia, que a gente estudou, montou a aula para vocês, para passar um pouco mais a fundo. E a nossa aula de Geografia e de História também foi isso, galera.
Qualquer dúvida, a gente está online aqui, só perguntar pra gente. Qualquer coisa, entra no Instagram do cursinho, se inscreve lá, segue a gente. Galera do cursinho, continua firme, galera. O aulão nosso aqui foi isso. Um abraço a todos, viu? Fala mais alguma coisa? Gente, um abraço, boa noite para vocês. Desejo toda a sorte do mundo para vocês nos vestibulares que vem. E se precisar, a gente está aqui esperando para tirar dúvida de vocês. É isso aí, galera. Um abraço, Obrigado. boa sorte nos vestibulares. É nóis. Tchau, tchau.